9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindo ao DG Invest Oficial, o seu destino para desvendar os segredos do mundo dos investimentos. Aqui, exploramos estratégias de investimento, compartilhamos dicas valiosas e fornecemos insights sobre o mercado de ações e muito mais. Nossos vídeos são projetados para capacitá-lo a tomar decisões financeiras inteligentes, oferecendo conhecimentos práticos e atualizados sobre investimentos. Dos conceitos básicos aos aspectos mais avançados, nosso objetivo é ajudá-lo a entender o mundo financeiro e alcançar seus objetivos de maneira confiante. Então, junte-se a nós na jornada para a independência financeira e desbloqueie o seu verdadeiro potencial de investimento. DG Invest Oficial, onde conhecimento e sucesso se encontram. Prepare-se para uma jornada emocionante em busca de um futuro financeiro próspero. Não perca nenhum dos nossos vídeos e junte-se à nossa comunidade de investidores visionários. DG Invest Oficial, investindo no seu sucesso. Seja bem-vindo ao canal DG Invest Oficial. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre dicas para investir com sucesso. Investir de forma eficaz envolve conhecimento e compreensão de vários temas. Aqui está uma lista de tópicos importantes que você deve considerar ao investir. 1. Educação financeira. Entenda conceitos básicos de finanças, como orçamento, poupança, dívidas e juros compostos. 2. Objetivos financeiros. Defina seus objetivos de investimento de curto, médio e longo prazo. Isso ajudará a orientar suas decisões de investimento. 3. Perfil de investidor. Avalie seu perfil de investidor, levando em consideração sua tolerância ao risco, idade, prazo de investimento e metas pessoais. 4. Diversificação. Distribua seu capital em diferentes classes de ativos, setores e geografias para reduzir os riscos e maximizar as oportunidades. 5. Avaliação de risco. Avalie os riscos associados a cada investimento, considerando fatores como volatilidade, liquidez, perspectivas do setor e qualidade da empresa. 6. Mercados financeiros. Compreenda os diferentes mercados financeiros, como ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, SEC Exchange Traded Funds, mercado de câmbio, Forex e criptomoedas. 7. Análise fundamentalista. Aprenda a analisar os fundamentos das empresas, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa, para tomar decisões de investimento informadas. 8. Análise técnica. Familiarize-se com gráficos e indicadores técnicos para identificar padrões de preço e tendências do mercado. 9. Horizonte de investimento. Defina o prazo em que pretende investir seu dinheiro, seja de curto prazo, de até 1 ano, médio prazo, de 1 a 5 anos, ou longo prazo, de mais de 5 anos. 10. Custos e taxas. Compreenda as taxas associadas a diferentes investimentos, como corretagem, custódia, impostos e despesas de administração de fundos. 11. Planejamento fiscal. Esteja ciente das implicações fiscais dos seus investimentos e busque otimizar sua estratégia para minimizar a carga tributária. 12. Acompanhamento e ajustes. Monitore regularmente seus investimentos, fazendo ajustes conforme necessário para manter sua carteira alinhada aos seus objetivos. 13. Paciência e disciplina. Invista com uma abordagem de longo prazo, evitando reações impulsivas às flutuações do mercado. 14. Consultoria financeira. Considere buscar orientação de um consultor financeiro qualificado para ajudá-lo a tomar decisões de investimento informadas e alinhadas aos seus objetivos. 1. Educação financeira. Entenda conceitos básicos de finanças, como orçamento, poupança, dívidas e juros compostos. Vou explicar de forma simples e clara os conceitos básicos de finanças para que você possa desenvolver uma boa base educacional. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. Orçamento. O orçamento é um plano financeiro que estabelece quanto dinheiro você recebe e como pretende gastá-lo.
É importante fazer um acompanhamento das suas receitas, salário, renda extra e despesas, contas, alimentação, lazer, para garantir que suas finanças estejam equilibradas. Assim, você pode controlar seus gastos, evitar dívidas e economizar para atingir seus objetivos financeiros. Poupança. A poupança é a parte do seu dinheiro que você reserva para o futuro. É recomendado separar uma porcentagem da sua renda mensal para criar uma reserva financeira, que pode ser utilizada para emergências, metas de curto prazo ou investimentos. A poupança ajuda a construir uma base financeira sólida e a lidar com imprevistos sem precisar recorrer a empréstimos ou dívidas. As dívidas ocorrem quando você pede dinheiro emprestado e se compromete a devolvê-lo com juros ao longo do tempo. É importante entender os diferentes tipos de dívidas, como empréstimos pessoais, financiamentos e cartões de crédito. Antes de contrair uma dívida, avalie cuidadosamente sua capacidade de pagamento e os juros envolvidos. Evite dívidas desnecessárias e busque pagá-las o mais rápido possível para evitar o acúmulo de juros. Juros compostos. Os juros compostos são um conceito-chave para entender o poder do crescimento do dinheiro ao longo do tempo. Quando você investe ou poupa dinheiro em um instrumento financeiro que oferece juros compostos, seus ganhos são reinvestidos e geram mais ganhos ao longo do tempo. Isso significa que seus juros começam a render juros, aumentando exponencialmente seu patrimônio com o passar dos anos. Quanto mais tempo você tiver para investir, maior será o impacto dos juros compostos no seu saldo final. Inflação. A inflação é o aumento geral dos preços ao longo do tempo. É importante levar em consideração a inflação ao planejar suas finanças e investimentos. Se a taxa de inflação for maior do que a taxa de retorno dos seus investimentos, o poder de compra do seu dinheiro pode diminuir. Portanto, é essencial buscar investimentos que superem a inflação para preservar e aumentar seu poder de compra no longo prazo. Esses são os conceitos básicos de finanças que você deve conhecer para desenvolver uma boa educação financeira. Compreender esses princípios ajudará você a tomar decisões financeiras mais informadas e a estabelecer bases sólidas para o seu futuro financeiro. Lembre-se de continuar aprendendo e aprofundando seu conhecimento à medida que progride em sua jornada financeira. Objetivos financeiros. Defina seus objetivos de investimento de curto, médio e longo prazo. Isso ajudará a orientar suas decisões de investimento. Vou explicar de forma simples e clara sobre a importância de definir objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. Definindo objetivos financeiros. Ter objetivos financeiros claros é fundamental para orientar suas decisões de investimento. Esses objetivos representam os resultados que você deseja alcançar em diferentes momentos da sua vida. Eles podem ser relacionados à compra de uma casa, uma viagem, aposentadoria confortável ou até mesmo a construção de um fundo de emergência. Objetivos de curto prazo. Os objetivos de curto prazo são aqueles que você pretende alcançar em um período de até um ano. Podem incluir a compra de um item de valor, como um carro ou um eletrodoméstico, ou a realização de uma viagem. Para esses objetivos, é aconselhável buscar opções de investimentos de menor risco, com maior liquidez, para que você possa acessar seu dinheiro quando necessário. Objetivos de médio prazo. Os objetivos de médio prazo são aqueles que você planeja alcançar em um período de 1 a 5 anos. Isso pode incluir a realização de um curso, a compra de um imóvel ou a constituição de um fundo para uma educação universitária. Para esses objetivos, é possível considerar investimentos moderadamente arriscados, que tenham potencial de retorno superior no médio prazo. Objetivos de longo prazo. Os objetivos de longo prazo são aqueles que você pretende alcançar em um período superior a 5 anos. Isso geralmente inclui a aposentadoria, a construção de um patrimônio substancial ou a garantia de uma herança para os seus filhos. Para esses objetivos, é possível assumir riscos mais elevados, investindo em ativos de maior potencial de crescimento a longo prazo, como ações ou fundos de investimento. Priorizando seus objetivos. É importante priorizar seus objetivos financeiros, considerando sua urgência, importância e capacidade financeira. Você pode atribuir uma porcentagem da sua renda a cada objetivo, garantindo que você esteja investindo adequadamente em cada um deles.
Revisão e ajuste. À medida que a vida muda, é essencial revisar e ajustar seus objetivos financeiros. Novas circunstâncias, como casamento, nascimento de filhos ou mudança de carreira, podem exigir uma reavaliação dos seus planos. Esteja aberto a ajustar seus objetivos à medida que sua situação financeira e pessoal evoluem. Ao definir seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, você terá uma direção clara para suas decisões de investimento. Isso ajudará você a selecionar os melhores veículos de investimento e a manter o foco em alcançar suas metas financeiras ao longo do tempo. Lembre-se de que, embora os objetivos sejam importantes, também é essencial desfrutar do presente e encontrar um equilíbrio saudável entre suas necessidades de curto prazo e suas aspirações de longo prazo. Perfil de investidor. Avalie seu perfil de investidor, levando em consideração sua tolerância ao risco, idade, prazo de investimento e metas pessoais. Vou explicar de forma simples e clara sobre a importância de avaliar o perfil de investidor, levando em consideração a tolerância ao risco, idade, prazo de investimento e metas pessoais. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. Tolerância ao risco. A tolerância ao risco refere-se à sua disposição de lidar com as flutuações do mercado e a possibilidade de perdas financeiras. Algumas pessoas têm uma alta tolerância ao risco e estão dispostas a assumir investimentos mais arriscados em busca de retornos maiores. Outras têm uma baixa tolerância ao risco e preferem investimentos mais conservadores, mesmo que isso signifique retornos menores. É importante conhecer o seu perfil de tolerância ao risco para escolher investimentos adequados às suas preferências pessoais. Idade. Sua idade desempenha um papel importante na determinação do seu perfil de investidor. Geralmente, quanto mais jovem você é, mais tempo você tem para se recuperar de eventuais perdas e mais disposto pode ser a assumir riscos. À medida que envelhece, é comum que o perfil de investimento mude para uma abordagem mais conservadora, com maior foco na preservação do capital. A idade também influencia o prazo de investimento, pois objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo serão diferentes em cada fase da vida. Prazo de investimento. O prazo de investimento se refere ao tempo que você planeja manter seu dinheiro investido antes de precisar utilizá-lo para atingir seus objetivos financeiros. Investimentos de curto prazo geralmente envolvem um período de até 1 ano, enquanto investimentos de médio prazo têm um horizonte de 1 a 5 anos, e investimentos de longo prazo são planejados para períodos superiores a 5 anos. Seu prazo de investimento influenciará as escolhas de investimento, uma vez que horizontes mais longos podem permitir maior exposição a ativos de maior risco e retorno potencialmente maior. Metas pessoais. Suas metas pessoais desempenham um papel fundamental na determinação de como você deve investir. Cada pessoa tem diferentes objetivos financeiros, como comprar uma casa, pagar pela educação dos filhos, garantir uma aposentadoria confortável ou iniciar um negócio próprio. Ao avaliar seu perfil de investidor, leve em consideração suas metas pessoais, pois elas ajudarão a orientar as decisões de investimento e determinar o nível de risco que você está disposto a assumir para alcançá-las. Ao avaliar seu perfil de investidor, é importante ser honesto consigo mesmo e buscar um equilíbrio entre seus objetivos financeiros, tolerância ao risco, idade e prazo de investimento. Lembre-se de que o perfil de investidor pode evoluir ao longo do tempo à medida que suas circunstâncias mudam, então é recomendável revisar e ajustar regularmente sua estratégia de investimento. Se necessário, procure orientação de um consultor financeiro para ajudá-lo a entender melhor seu perfil de investidor e tomar decisões informadas. Diversificação. Distribua seu capital em diferentes classes de ativos, setores e geografias para reduzir os riscos e maximizar as oportunidades. Vou explicar de forma simples e clara sobre a importância da diversificação de investimentos. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. O que é diversificação? Diversificação é a estratégia de distribuir seu capital em diferentes classes de ativos, setores e geografias. Em vez de colocar todo o seu dinheiro em um único investimento, a ideia é espalhar o risco, investindo em uma variedade de ativos. Ao diversificar, você reduz a exposição a qualquer investimento específico e aumenta suas chances de obter um desempenho equilibrado em sua carteira de investimentos.
Redução de riscos. A diversificação ajuda a reduzir os riscos associados aos investimentos. Ao investir em diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis e commodities, você não depende exclusivamente do desempenho de um único investimento. Isso significa que, se um investimento apresentar um desempenho abaixo do esperado, os outros investimentos podem compensar essas perdas. Diversificar também pode reduzir o risco de volatilidade do mercado, pois diferentes classes de ativos podem reagir de forma diferente a condições econômicas e políticas. Maximização de oportunidades. Além de reduzir os riscos, a diversificação também pode maximizar as oportunidades de ganhos. Ao investir em diferentes classes de ativos, você tem a chance de se beneficiar de diferentes tendências e ciclos econômicos. Por exemplo, se as ações de uma determinada indústria estão em baixa, os investimentos em outras áreas, como imóveis ou títulos, podem estar em alta. Diversificar permite aproveitar essas oportunidades de crescimento em diferentes setores e geografias. Como diversificar? Para diversificar sua carteira de investimentos, você pode considerar diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis, fundos mútuos e ETFs. Além disso, é importante diversificar dentro de cada classe de ativos. Por exemplo, ao investir em ações, você pode escolher empresas de diferentes setores e tamanhos, ou até mesmo diversificar internacionalmente, investindo em ações de diferentes países. A diversificação também pode ser alcançada através do equilíbrio entre investimentos de alto risco e investimentos mais conservadores. Reavaliação e monitoramento. A diversificação não é um processo único, mas sim contínuo. É importante reavaliar e ajustar sua carteira de investimentos regularmente. À medida que o mercado e suas circunstâncias mudam, alguns investimentos podem se tornar mais ou menos atraentes. Monitorar seus investimentos e realizar ajustes garantirá que sua carteira permaneça diversificada e alinhada aos seus objetivos financeiros. A diversificação é uma estratégia fundamental para reduzir riscos e maximizar oportunidades em seus investimentos. Ao diversificar adequadamente sua carteira, você pode proteger seu capital contra eventos adversos e aumentar suas chances de obter retornos consistentes ao longo do tempo. Lembre-se de que a diversificação não elimina completamente os riscos, mas ajuda a mitigá-los. Considere sua tolerância ao risco, objetivos financeiros e prazo de investimento. 5. Avaliação de risco. Avalie os riscos associados a cada investimento, considerando fatores como volatilidade, liquidez, perspectivas do setor e qualidade da empresa. Vou explicar de forma simples e clara sobre a importância da avaliação de risco ao investir. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. O que é avaliação de risco? A avaliação de risco é o processo de analisar os riscos associados a cada investimento que você considera fazer. Ela envolve a análise de diversos fatores que podem afetar o desempenho e a segurança do investimento. Ao avaliar os riscos, você pode tomar decisões mais informadas e escolher investimentos que estejam alinhados com seu perfil de investidor e objetivos financeiros. Volatilidade. A volatilidade se refere à medida em que o valor de um investimento flutua ao longo do tempo. Investimentos mais voláteis são mais propensos a grandes oscilações de preço, o que pode resultar em ganhos expressivos ou perdas significativas. É importante avaliar a volatilidade de um investimento e considerar se você está disposto a lidar com essas flutuações de valor. Liquidez. A liquidez se refere à facilidade com que um investimento pode ser convertido em dinheiro sem perdas significativas. Investimentos líquidos são aqueles que podem ser comprados ou vendidos rapidamente, enquanto investimentos ilíquidos podem exigir mais tempo ou dificuldades para serem convertidos em dinheiro. Avaliar a liquidez é importante, especialmente se você precisa acessar seu dinheiro em curto prazo ou em caso de emergência. Perspectivas do setor. As perspectivas do setor referem-se à análise do ambiente econômico, político e regulatório que afeta uma determinada indústria. Ao avaliar um investimento, é importante considerar as perspectivas do setor em que a empresa está inserida. Fatores como mudanças tecnológicas, concorrência, demanda do mercado e regulamentações podem impactar o desempenho e a rentabilidade do investimento. Qualidade da empresa. Ao investir em ações, é fundamental avaliar a qualidade da empresa em que você está interessado.
Isso inclui analisar seus fundamentos financeiros, como receitas, lucros, endividamento e governança corporativa. A saúde financeira e a gestão eficiente da empresa são indicadores importantes da capacidade da empresa de gerar retornos consistentes no longo prazo. Diversificação de risco. Além de avaliar os riscos associados a cada investimento individualmente, a diversificação também é uma estratégia eficaz para gerenciar o risco. Ao distribuir seu capital em diferentes investimentos, você reduz a exposição a um único ativo e dispersa os riscos. Dessa forma, se um investimento sofrer perdas, outros investimentos podem compensar essas perdas. Pesquisa e análise. E para realizar uma avaliação de risco adequada, é necessário realizar pesquisas e análises detalhadas. Isso pode incluir a leitura de relatórios financeiros, análises de especialistas, acompanhamento de notícias relevantes e a compreensão dos fatores que afetam o desempenho do investimento. Quanto mais informações você tiver, mais bem preparado estará para avaliar os riscos envolvidos. Você está pronto para dar um passo rumo ao sucesso financeiro? Então pare tudo o que está fazendo e preste atenção. Se você deseja dominar o mundo dos investimentos, aprender estratégias comprovadas e ter acesso a insights exclusivos, o canal DG Invest é o seu bilhete para o crescimento financeiro. Nossos vídeos são como um tesouro de conhecimento, entregues diretamente a você. Mas não se preocupe, essa riqueza é para ser compartilhada. Então, se você está pronto para embarcar nessa jornada, não esqueça de se inscrever no canal DG Invest, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Acredite, você não vai querer perder nenhuma dica, nenhum conselho valioso ou nenhuma oportunidade de enriquecer sua mente e sua carteira. Junte-se a uma comunidade de investidores determinados a alcançar o sucesso e faça parte dessa revolução financeira. Então, clique no botão de inscrição agora mesmo. Deixe seu like e compartilhe com todos que buscam prosperidade e liberdade financeira. Juntos, vamos construir um futuro brilhante. DG Invest, o seu caminho para o sucesso financeiro. Seis mercados financeiros. Compreenda os diferentes mercados financeiros, como ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, SEC Exchange Traded Funds, mercado de câmbio, Forex e criptomoedas. Vou explicar de forma simples e clara sobre os diferentes mercados financeiros e o que é importante saber sobre cada um deles. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. Ações. As ações representam a propriedade parcial de uma empresa. Quando você compra ações, está adquirindo uma parte dessa empresa e se torna um acionista. O mercado de ações é onde as ações são compradas e vendidas. O objetivo de investir em ações é obter lucros com o aumento do valor das ações ao longo do tempo e receber dividendos, se a empresa distribuir parte dos lucros aos acionistas. Títulos. Os títulos são instrumentos de dívida emitidos por governos, empresas e instituições financeiras. Quando você compra um título, está emprestando dinheiro ao emissor em troca de juros e o pagamento do valor principal no vencimento. Os títulos são considerados investimentos mais conservadores em comparação com ações, pois geralmente oferecem retornos mais estáveis e previsíveis. Fundos mútuos. Os fundos mútuos são veículos de investimento coletivo que reúnem o dinheiro de vários investidores para investir em uma carteira diversificada de ativos. Os gestores profissionais administram o fundo e tomam decisões de investimento em nome dos investidores. Os fundos mútuos são uma opção popular para investidores que desejam diversificar seus investimentos sem a necessidade de selecionar individualmente os ativos. ETFs, SEC Exchange Traded Funds. Os ETFs são semelhantes aos fundos mútuos, pois também são fundos de investimento coletivo. A principal diferença é que os ETFs são negociados em bolsas de valores, assim como as ações. Isso significa que você pode comprar e vender ETFs ao longo do dia a preços de mercado em tempo real. Os ETFs podem acompanhar um índice específico, como o índice S&P 500, ou segmentos do mercado, como setores ou commodities. Mercado de câmbio. Forex. O mercado de câmbio é onde ocorre a negociação de moedas estrangeiras. É o maior mercado financeiro do mundo, com trilhões de dólares negociados diariamente.
Os investidores podem especular sobre as flutuações nas taxas de câmbio e lucrar com as diferenças entre as moedas. O mercado Forex é acessível 24 horas por dia, exceto nos fins de semana, e oferece a oportunidade de investir em pares de moedas de diferentes países. Criptomoedas. As criptomoedas são moedas digitais que utilizam criptografia para garantir transações e controlar a criação de novas unidades. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda e ainda é a mais conhecida, mas existem muitas outras no mercado. As criptomoedas são negociadas em plataformas especializadas e podem ser investimentos voláteis, com possibilidade de altos retornos, mas também com riscos significativos. É importante lembrar que cada mercado financeiro tem suas próprias características e riscos associados. Antes de investir, é recomendável fazer uma pesquisa aprofundada, entender os princípios básicos. 7. Análise fundamentalista. Aprenda a analisar os fundamentos das empresas, como o balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa, para tomar decisões de investimento informadas. Vou explicar de forma simples e clara sobre a análise fundamentalista e o que é importante saber sobre ela. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. O que é análise fundamentalista? A análise fundamentalista é uma abordagem de avaliação de investimentos que se baseia na análise dos fundamentos das empresas. Ela envolve a avaliação de fatores como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa para avaliar o valor intrínseco de uma empresa e tomar decisões de investimento informadas. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um documento contábil que mostra a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por ativos, bens e direitos da empresa, passivos, obrigações e dívidas, e patrimônio líquido. Ao analisar o balanço patrimonial, é possível entender a saúde financeira da empresa, sua capacidade de pagamento de dívidas e a alocação de recursos. Demonstração de resultados. A demonstração de resultados, também conhecida como demonstrativo de resultados ou de lucros e perdas, apresenta o desempenho financeiro da empresa ao longo de um período específico. Ela mostra as receitas, os custos, as despesas e o lucro líquido gerado pela empresa. Analisar a demonstração de resultados permite avaliar a eficiência operacional, o crescimento e a rentabilidade da empresa. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um relatório que detalha as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um determinado período. Ele mostra a origem e o uso dos recursos financeiros, incluindo recebimentos de vendas, pagamentos de despesas, investimentos e financiamentos. Ao analisar o fluxo de caixa, é possível avaliar a capacidade da empresa de gerar e administrar o seu caixa. Indicadores financeiros. Existem diversos indicadores financeiros que podem ser usados na análise fundamentalista para avaliar o desempenho de uma empresa. Alguns exemplos incluem o índice de liquidez, que mede a capacidade de pagamento da empresa, o índice de endividamento, que avalia a proporção de dívidas em relação ao patrimônio líquido, e o índice de rentabilidade, que mostra a capacidade da empresa de gerar lucros em relação ao capital investido. Comparação e análise setorial. Além de analisar os fundamentos da empresa, é importante realizar comparações com outras empresas do mesmo setor. Isso permite avaliar o desempenho relativo da empresa em relação aos concorrentes e entender as tendências e características do setor em que ela atua. Informações complementares. Além dos aspectos financeiros, a análise fundamentalista também pode levar em consideração fatores como a qualidade da administração da empresa, a estratégia de negócios, o ambiente regulatório e as perspectivas futuras do setor em que a empresa opera. A análise fundamentalista é uma ferramenta valiosa para investidores que desejam entender os fundamentos das empresas e tomar decisões de investimento informadas. Ao analisar os balanços patrimonial. 8. Análise técnica. Familiarize-se com gráficos e indicadores técnicos para identificar padrões de preço e tendências do mercado. Vou explicar de forma simples e clara sobre a análise técnica e o que é importante saber sobre ela. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. O que é análise técnica? A análise técnica é uma abordagem de avaliação de investimentos que se baseia no estudo de gráficos de preços e indicadores técnicos para identificar padrões e tendências do mercado. Ela se concentra na análise do comportamento passado dos preços e utiliza essa informação para tentar prever movimentos futuros.
Gráficos de preços. Os gráficos de preços são ferramentas utilizadas na análise técnica para visualizar o movimento dos preços ao longo do tempo. O tipo mais comum de gráfico é o gráfico de linha, que conecta os preços de fechamento em uma linha contínua. Outros tipos de gráficos incluem o gráfico de barras e o gráfico de velas, candlestick, que fornecem informações adicionais, como os preços de abertura, máxima e mínima. Padrões de preço. A análise técnica busca identificar padrões de preços recorrentes que podem indicar uma possível direção futura dos preços. Alguns exemplos de padrões de preços incluem suportes e resistências, que são níveis de preços em que a oferta e a demanda são significativas, e os padrões de reversão, como o topo duplo e o fundo duplo, que podem indicar uma mudança na tendência. Indicadores técnicos. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos aplicados aos dados de preço e volume para fornecer informações adicionais sobre a tendência e a força do mercado. Existem muitos indicadores técnicos disponíveis, como a média móvel, o índice de força relativa, CRSI, as bandas de Bollinger e o MACD, Moving Average de convergência e divergência. Cada indicador fornece informações diferentes sobre o mercado e pode ser usado para confirmar ou refutar sinais de compra ou venda. Tendências de mercado. A análise técnica busca identificar tendências de mercado, que são padrões de movimento de preços ao longo do tempo. As tendências podem ser de alta, bullish, de baixa, bearish ou laterais, consolidadas. Identificar a direção e a força das tendências é importante para determinar o momento de compra ou venda de um ativo. Limitações da análise técnica. É importante ter em mente que a análise técnica possui limitações. Ela se baseia no pressuposto de que os preços futuros são influenciados pelos padrões passados, o que nem sempre é verdade. Além disso, os mercados financeiros podem ser afetados por eventos imprevistos e mudanças fundamentais que não podem ser previstos apenas pela análise técnica. Combinação de análise técnica e fundamentalista. Muitos investidores combinam a análise técnica com a análise fundamentalista para obter uma visão mais abrangente do mercado. Enquanto a análise técnica se concentra nos padrões de preços e tendências, a análise fundamentalista considera os fundamentos econômicos e financeiros das empresas e dos mercados. 9. Horizonte de investimento. Defina o prazo em que pretende investir seu dinheiro, seja de curto prazo, de até 1 ano, médio prazo, 1 a 5 anos, ou ao longo prazo, de mais de 5 anos. Vou explicar de forma simples e clara sobre o horizonte de investimento e o que é importante saber sobre ele. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. O que é horizonte de investimento? O horizonte de investimento refere-se ao período de tempo em que você pretende manter seus investimentos antes de precisar do dinheiro de volta. Ele pode ser classificado em curto prazo, médio prazo e longo prazo, com base na duração do investimento. Curto prazo. O horizonte de investimento de curto prazo geralmente se refere a um período de até 1 ano. É adequado para investimentos em que você precisa do dinheiro em um futuro próximo, como para uma despesa planejada ou para constituir uma reserva de emergência. Investimentos de curto prazo geralmente têm menos tempo para se recuperar de possíveis perdas e, portanto, tendem a ser mais conservadores e menos voláteis. Médio prazo. O horizonte de investimento de médio prazo geralmente abrange um período de 1 a 5 anos. É adequado para objetivos financeiros que estão a alguns anos de distância, como a compra de um imóvel ou o pagamento da educação dos filhos. Investimentos de médio prazo podem incluir uma combinação de ativos conservadores e moderados, visando um equilíbrio entre crescimento e proteção do capital. Longo prazo. O horizonte de investimento de longo prazo geralmente é considerado para períodos acima de 5 anos. É adequado para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria. Investimentos de longo prazo podem se beneficiar de uma abordagem mais agressiva, com uma maior exposição a ativos de maior risco, como ações, visando o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Considerações pessoais. Ao definir seu horizonte de investimento, é importante considerar seus objetivos financeiros, sua tolerância ao risco e suas necessidades futuras de liquidez. Seus objetivos podem exigir uma abordagem mais conservadora ou mais agressiva, dependendo da quantidade de tempo que você tem disponível para alcançá-los. Reavaliação periódica. É recomendável revisar periodicamente seu horizonte de investimento, especialmente à medida que seus objetivos mudam ou se aproximam. Conforme o tempo passa,
você pode precisar ajustar sua estratégia de investimento para garantir que esteja no caminho certo para atingir seus objetivos financeiros. Diversificação e alocação de ativos. Independentemente do seu horizonte de investimento, é importante diversificar seus investimentos e distribuir seu capital em diferentes classes de ativos, setores e geografias. Isso ajuda a reduzir os riscos e maximizar as oportunidades de retorno ao longo do tempo. Lembrando que o horizonte de investimento é uma consideração individual e pode variar de pessoa para pessoa. É sempre recomendável buscar orientação de um profissional financeiro para avaliar sua situação pessoal e tomar decisões de investimento adequadas. 10. Custos e taxas. Compreenda as taxas associadas a diferentes investimentos, como corretagem, custódia, impostos e despesas de administração de fundos. Vou explicar de forma simples e clara sobre os custos e taxas associados aos investimentos. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. Corretagem. A corretagem é uma taxa cobrada pelas corretoras de valores para executar as ordens de compra e venda de ativos financeiros em seu nome. Ela pode ser fixa, com um valor determinado por transação, ou variável, calculada com base no valor negociado. É importante conhecer as taxas de corretagem praticadas pela corretora que você escolher, pois elas podem afetar o custo final de suas operações. Custódia. A taxa de custódia é cobrada por instituições financeiras responsáveis por guardar e manter seus ativos, como ações e títulos, em uma conta de custódia. Essa taxa pode ser cobrada mensalmente, anualmente ou de acordo com um período estabelecido pela instituição. Nem todos os investimentos possuem taxa de custódia, mas é importante verificar se o tipo de investimento que você está considerando possui essa cobrança. Impostos. Os investimentos estão sujeitos a diferentes tipos de impostos, como o Imposto de Renda, IR, que incide sobre os rendimentos obtidos com aplicações financeiras. As alíquotas e as formas de cálculo podem variar de acordo com o tipo de investimento e o prazo de investimento. É fundamental conhecer as regras tributárias para cada tipo de investimento e considerar os impostos na análise de rentabilidade. Despesas de administração de fundos. Os fundos de investimento, como os fundos de ações, de renda fixa e multimercado, podem cobrar despesas de administração. Essas despesas remuneram a gestão profissional do fundo e são calculadas como uma porcentagem do patrimônio investido. As despesas de administração podem variar entre diferentes fundos e gestoras, e é importante avaliar esses custos para entender o impacto na rentabilidade do investimento. Outras taxas e custos. Além das taxas mencionadas acima, existem outras despesas que podem estar associadas a certos investimentos, como taxas de carregamento em seguros de vida, taxas de performance em fundos de investimento e spread de compra e venda em operações de câmbio. É essencial ler atentamente o prospecto ou o regulamento do investimento e buscar esclarecimentos junto à instituição financeira para entender todos os custos envolvidos. Comparação de custos. Ao escolher um investimento, é importante comparar os custos e as taxas entre diferentes opções disponíveis. Analisar a relação entre os custos e os potenciais retornos é fundamental para tomar decisões informadas e maximizar a rentabilidade líquida de suas aplicações. Atenção aos custos ocultos. Além das taxas diretas, é importante estar ciente de possíveis custos ocultos, como spreads de compra e venda, taxas de conversão de moeda estrangeira, tarifas bancárias e taxas de resgate antecipado. Esses custos podem diminuir sua rentabilidade e devem ser considerados na avaliação dos investimentos. É fundamental realizar uma análise completa dos custos e das taxas envolvidas nos investimentos antes de tomar uma decisão. Busque informações claras e transparentes sobre os custos, leia atentamente os documentos informativos e, se necessário, consulte um profissional financeiro para auxiliá-lo na avaliação dos custos associados aos seus investimentos. Você está pronto para dar um passo rumo ao sucesso financeiro? Então pare tudo o que está fazendo e preste atenção. Se você deseja dominar o mundo dos investimentos, aprender estratégias comprovadas e ter acesso a insights exclusivos, o canal DG Invest é o seu bilhete para o crescimento financeiro. Nossos vídeos são como um tesouro de conhecimento, entregues diretamente a você. Mas não se preocupe, essa riqueza é para ser compartilhada. Então,
Se você está pronto para embarcar nessa jornada, não esqueça de se inscrever no canal DG Invest, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Acredite, você não vai querer perder nenhuma dica, nenhum conselho valioso ou nenhuma oportunidade de enriquecer sua mente e sua carteira. Junte-se a uma comunidade de investidores determinados a alcançar o sucesso e faça parte dessa revolução financeira. Então, clique no botão de inscrição agora mesmo, deixe seu like e compartilhe com todos que buscam prosperidade e liberdade financeira. Juntos, vamos construir um futuro brilhante. DG Invest, o seu caminho para o sucesso financeiro. Planejamento fiscal. Esteja ciente das implicações fiscais dos seus investimentos e busque otimizar sua estratégia para minimizar a carga tributária. Vou explicar de forma simples e clara sobre o planejamento fiscal e o que é importante saber sobre ele. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. Implicações fiscais dos investimentos. Os investimentos estão sujeitos a diferentes tipos de impostos, como o imposto de renda, IR, que incide sobre os rendimentos obtidos com aplicações financeiras. É importante entender as regras fiscais específicas para cada tipo de investimento, pois elas podem variar de acordo com o prazo de investimento e o tipo de rendimento gerado. Prazo de investimento e alíquota de IR. O prazo de investimento é um fator importante na tributação dos investimentos. Geralmente, quanto maior o prazo de investimento, menor a alíquota de IR incidente sobre os rendimentos. Por exemplo, no caso de investimentos em ações, a alíquota de IR é de 15% para operações de curto prazo, de menos de um ano, e pode ser reduzida para 0% para operações de longo prazo, de mais de um ano. Vantagens de investimentos isentos de IR. Existem alguns investimentos que são isentos de imposto de renda, como a caderneta de poupança, os fundos imobiliários, CFIs, e os títulos públicos federais como o Tesouro Direto. Essas opções podem ser interessantes para quem busca minimizar a carga tributária sobre seus investimentos. Estratégias de diferimento fiscal. Alguns investimentos oferecem a possibilidade de diferir o pagamento do imposto para o momento do resgate, como é o caso dos planos de previdência privada e de alguns tipos de fundos de investimento. Essa estratégia pode ser útil para postergar o pagamento do imposto e aproveitar um possível diferencial de alíquota no futuro. Atenção às regras de declaração de imposto de renda. Ao realizar seus investimentos, é importante estar ciente das obrigações de declaração de imposto de renda. Mantenha-se informado sobre os prazos, as regras e as exigências da Receita Federal para reportar corretamente seus investimentos e evitar problemas fiscais. Busque orientação profissional. Devido à complexidade das leis fiscais e à diversidade de produtos de investimento, é altamente recomendável buscar orientação profissional de um contador ou assessor financeiro especializado em planejamento fiscal. Eles podem ajudar a otimizar sua estratégia de investimento, levando em consideração seus objetivos financeiros e a melhor forma de minimizar a carga tributária. Lembre-se de que as leis fiscais estão sujeitas a mudanças e é importante manter-se atualizado sobre eventuais alterações que possam afetar seus investimentos. O planejamento fiscal adequado pode fazer uma diferença significativa em sua situação financeira, permitindo que você aproveite ao máximo seus investimentos e minimize sua carga tributária de maneira legal e ética. 12. Acompanhamento e ajustes. Monitore regularmente seus investimentos, fazendo ajustes conforme necessário para manter sua carteira alinhada aos seus objetivos. Vou explicar de forma simples e clara sobre o acompanhamento e ajustes necessários em seus investimentos. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. A importância do acompanhamento. Acompanhar regularmente seus investimentos é fundamental para garantir que eles estejam alinhados com seus objetivos financeiros. Monitorar o desempenho de suas aplicações permite que você identifique possíveis problemas, faça ajustes quando necessário e aproveite oportunidades de melhoria. Revisão periódica da carteira. Realize revisões periódicas de sua carteira de investimentos para avaliar se ela ainda está de acordo com seus objetivos e tolerância ao risco. Essas revisões podem ser feitas a cada trimestre, semestre ou ano, dependendo de suas necessidades e circunstâncias pessoais. Avaliação do desempenho. Analise o desempenho de cada investimento em sua carteira.
Verifique se eles estão alcançando os resultados esperados e se estão de acordo com as projeções feitas anteriormente. Essa análise ajudará você a identificar quais investimentos estão performando bem e quais podem exigir ajustes. Rebalanceamento da carteira. O rebalanceamento da carteira é o processo de ajustar a alocação de ativos para manter o equilíbrio desejado entre as diferentes classes de investimentos. Por exemplo, se uma classe de ativos se valorizou consideravelmente, pode ser necessário vender parte dessa posição e realocar os recursos em outras classes de ativos que estão abaixo da meta desejada. O rebalanceamento ajuda a controlar o risco e a manter a carteira alinhada com seus objetivos. Ajustes de acordo com mudanças pessoais. À medida que sua situação financeira e seus objetivos mudam, pode ser necessário ajustar sua carteira de investimentos. Por exemplo, se você tiver um novo objetivo financeiro, como a compra de um imóvel, pode ser necessário redirecionar seus investimentos para atingir essa meta específica. Busque conhecimento e orientação. Manter-se atualizado sobre as tendências e as mudanças nos mercados financeiros é essencial para tomar decisões informadas. Além disso, buscar orientação de profissionais financeiros, como assessores ou consultores, pode fornecer insights valiosos e ajudá-lo a tomar decisões mais embasadas em relação aos seus investimentos. Lembre-se de que o acompanhamento e os ajustes em sua carteira de investimentos devem ser feitos com base em uma análise cuidadosa e de acordo com seus objetivos financeiros individuais. A periodicidade e a abordagem podem variar de acordo com suas circunstâncias pessoais, mas é importante garantir que sua carteira esteja sempre alinhada com suas metas e tolerância ao risco. 13. Paciência e disciplina. Invista com uma abordagem de longo prazo, evitando reações impulsivas às flutuações do mercado. Vou explicar de forma simples e clara sobre a importância da paciência e disciplina ao investir a longo prazo. Aqui estão os principais pontos que você deve aprender. Abordagem de longo prazo. Investir com uma perspectiva de longo prazo significa que você está pensando no crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo, em vez de se concentrar nas flutuações de curto prazo do mercado. Isso requer uma mentalidade de paciência e uma compreensão de que os investimentos podem ter altos e baixos ao longo do caminho. Evite reações impulsivas. O mercado financeiro é conhecido por suas flutuações diárias e volatilidade. É importante evitar reações impulsivas a essas flutuações, como comprar ou vender investimentos com base em movimentos de curto prazo. Em vez disso, mantenha o foco em seus objetivos de longo prazo e lembre-se de que as tendências de curto prazo geralmente não são indicativas do desempenho futuro. Aproveite o poder dos juros compostos. Investir a longo prazo permite que você se beneficie do poder dos juros compostos. Isso significa que seus retornos passados são reinvestidos, gerando mais retornos ao longo do tempo. Quanto mais tempo você mantiver seus investimentos, maior será o potencial de crescimento do seu patrimônio. Diversificação e redução de riscos. A paciência e a disciplina também estão relacionadas à manutenção de uma carteira de investimentos diversificada ao longo do tempo. Diversificar significa distribuir seu capital em diferentes classes de ativos, setores e geografias. Essa estratégia pode ajudar a reduzir os riscos e minimizar os impactos negativos de eventos específicos do mercado. Mantenha-se informado. Embora seja importante ser paciente e disciplinado, isso não significa que você deve ignorar completamente o mercado. Mantenha-se informado sobre as tendências econômicas, acontecimentos relevantes e mudanças nos setores de investimento. O conhecimento contínuo ajudará a tomar decisões informadas e a ajustar sua estratégia, se necessário, ao longo do tempo. Aprenda com os erros e no processo de investimento a longo prazo, é provável que você encontre desafios e cometa erros. É importante aprender com essas experiências e fazer ajustes em sua abordagem. Isso faz parte do processo de crescimento e aprimoramento como investidor. Lembre-se de que investir a longo prazo requer paciência, disciplina e uma mentalidade focada em objetivos. Manter-se firme em sua estratégia e evitar reações impulsivas ajudará a construir um portfólio resiliente e aumentar suas chances de alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo. 14. Consultoria financeira. Considere buscar orientação de um consultor financeiro qualificado para ajudá-lo a tomar decisões de investimento informadas e alinhadas aos seus objetivos.
Aqui está um texto explicativo sobre a importância de considerar a busca por orientação de um consultor financeiro qualificado. Buscar orientação de um consultor financeiro qualificado pode ser uma decisão inteligente ao lidar com seus investimentos. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados. Conhecimento especializado. Os consultores financeiros são profissionais treinados e experientes em questões financeiras e investimentos. Eles possuem um conhecimento aprofundado sobre diversos tipos de investimentos, estratégias financeiras e as melhores práticas para ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros. Análise personalizada. Um consultor financeiro pode realizar uma análise detalhada de sua situação financeira, metas e tolerância ao risco. Com base nessas informações, eles podem recomendar uma estratégia de investimento personalizada que atenda às suas necessidades específicas. Essa abordagem personalizada é valiosa para garantir que seus investimentos estejam alinhados com seus objetivos financeiros individuais. Planejamento abrangente. Além de ajudar com os investimentos, um consultor financeiro pode auxiliar na criação de um plano financeiro abrangente. Isso inclui a análise de sua situação patrimonial, orçamento, estratégias de economia e aposentadoria. Ao considerar todos esses aspectos juntos, você terá uma visão mais clara de suas finanças e poderá tomar decisões informadas e coerentes. Monitoramento e ajustes. Um consultor financeiro também pode monitorar regularmente seus investimentos, acompanhar o desempenho e fazer ajustes conforme necessário. Eles têm acesso a recursos e ferramentas que facilitam o acompanhamento e a análise de seus investimentos, garantindo que eles estejam alinhados com seus objetivos de longo prazo. Educação financeira. Além de oferecer orientação personalizada, um consultor financeiro pode ajudar a aumentar seu conhecimento sobre finanças e investimentos. Eles podem explicar conceitos complexos de forma simples e fornecer informações valiosas para ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais fundamentadas. Gerenciamento de riscos. Um consultor financeiro pode ajudar a identificar e gerenciar os riscos associados aos seus investimentos. Eles podem ajudá-lo a diversificar sua carteira, equilibrar os riscos e benefícios, e evitar decisões precipitadas baseadas em emoções. Poupança de tempo e esforço. Ao delegar a tarefa de gerenciar seus investimentos a um consultor financeiro, você pode economizar tempo e esforço significativos. Isso permite que você se concentre em outras áreas de sua vida, sabendo que seus investimentos estão sendo cuidados por um profissional qualificado. No entanto, é importante lembrar que nem todos os consultores financeiros são iguais. Certifique-se de procurar um consultor credenciado, com boas referências e uma reputação sólida. Faça perguntas sobre suas certificações, experiência e abordagem de investimento. Em resumo, buscar orientação de um consultor financeiro qualificado pode fornecer uma perspectiva especializada, análise personalizada, monitoramento contínuo e educação financeira, ajudando você a tomar decisões de investimento informadas e alinhadas aos seus objetivos financeiros de longo prazo. Conclusão para todo o conteúdo. Investir de forma inteligente e eficiente requer conhecimento, planejamento e disciplina. Neste conteúdo educacional, abordamos diversos temas essenciais para ajudá-lo a investir da melhor forma possível. Desde a compreensão dos conceitos básicos de finanças até a consideração de fatores como perfil de investidor, diversificação, avaliação de risco, análise fundamentalista e técnica, horizonte de investimento, custos e taxas, planejamento fiscal, acompanhamento e ajustes, paciência e disciplina, e até mesmo a possibilidade de buscar orientação de um consultor financeiro qualificado. Ao adquirir conhecimento nessas áreas, você estará melhor preparado para tomar decisões informadas e alinhadas aos seus objetivos financeiros. Lembre-se de que investir é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Não tenha medo de buscar conhecimento, fazer perguntas e ajustar sua estratégia ao longo do tempo. No mundo dos investimentos, é importante lembrar que não existe uma fórmula mágica para o sucesso instantâneo. É necessário paciência, disciplina e uma visão de longo prazo. Mantenha-se atualizado sobre os acontecimentos do mercado, mas evite reações impulsivas a flutuações de curto prazo. A diversificação, a análise cuidadosa dos riscos e a seleção de investimentos alinhados com seu perfil e objetivos são fundamentais para construir uma carteira sólida. Por fim, lembre-se de que o objetivo dos investimentos é construir riqueza ao longo do tempo.
Aproveite os benefícios dos juros compostos e esteja preparado para superar desafios ao longo do caminho. Com conhecimento, paciência, disciplina e a busca por orientação adequada quando necessário, você estará no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros e construir um futuro próspero. Encontre sua paixão pelos investimentos e transforme-a em uma jornada de enriquecimento pessoal. Aprender sobre esse universo fascinante é uma busca constante por conhecimento, crescimento e liberdade financeira. Desperte seu potencial, eleve-se acima das expectativas e alcance horizontes antes inimagináveis. Você tem o poder de criar um império financeiro, basta acreditar e agir. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Espero que tenha sido útil e tenha atendido às suas expectativas. Se você gostou do conteúdo e deseja receber mais informações relevantes como esta, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e atualizações. Além disso, confira os vídeos relacionados recomendados para você, onde destacamos os mais populares ou mais recentes. Aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar seu comentário abaixo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e espero vê-lo em breve em nosso próximo vídeo. Até mais!